Olá, eu sou a Meg, tenho 16 anos e recentemente 3 das minhas ex-madrastas tentaram tirar tudo o que tínhamos. Sim, 3 delas. Foi uma verdadeira guerra entre mim, meu pai e o trio Malvadeza. Veja bem, meu pai é dono de uma grande empresa e somos muito bem de vida. Ele é um grande empresário e sempre foi um homem muito querido e carinhoso. O único problema era que sempre escolhia as mulheres erradas. A primeira foi a minha mãe, que nos deixou quando eu tinha 5 anos. Ela sempre o xingava se ele fizesse algo errado, ou mesmo se dissesse algo que não a agradasse. Ela chorava e se jogava no chão, tentando parecer uma vítima, e meu pai sempre lhe dava tudo o que queria. Ela pediu o divórcio quando conheceu outro cara. O papai ficou arrasado e perdeu metade da fortuna no processo de separação. Eu não entendia muito, porque tinha apenas 5 anos. Só lembro do meu pai chorando muito e que ele passou um tempo em outro lugar que não em casa. Por 3 anos ou mais, éramos apenas meu pai e eu, e aqueles foram sinceramente os melhores anos da minha vida. Então, durante os 10 anos seguintes, ele se casou mais 2 vezes e apenas morou com uma terceira mulher por um tempo. Todas eram altas, bonitas e muito más. Eu nem quero chamá-las pelos nomes, mas usarei os apelidos. A primeira era a Abutre. Ela pairou sobre nós quando percebeu a fraqueza do meu pai, que se abriu para ela em um bar, contando tudo, inclusive sobre o nosso dinheiro. Naquele momento, a Abutre de repente se tornou muito altruísta e atenciosa. O papai se apaixonou, eles se casaram, e em seguida ela curtiu alguns anos vivendo um estilo de vida luxuoso, piscinas em resorts caros, casacos de pele e drinks. Às vezes, todas essas 3 coisas ao mesmo tempo. Em algum momento, a empresa do meu pai começou a passar por problemas, então ele teve que lhe dizer: "Querida, temos que reduzir nossas despesas por um tempo." Puf! Ela desapareceu num passe de mágica, levando alguns bens dele no processo de divórcio. Bem, pelo menos ela não fazia nada de mal para mim, ao contrário da segunda. A segunda era a Loba, que conheceu meu pai em um evento de caridade que ela mesma organizou. Meu pai se apaixonou por sua bondade. O completo oposto da Abutre, certo? Errado. Bem, ela era boa com meu pai, mas esvaziava a carteira dele como se fosse um aspirador. E também era legal, com ele. Toda vez que ficava sozinha comigo, se transformava em uma bruxa malvada, gritava e me trancava no meu quarto. Mas no segundo em que papai voltava, seu rosto mudava de "eu vou te devorar e destruir sua vida" para "eu amo as criancinhas, caridade e fazer biscoitos." É claro que meu pai se recusava a acreditar em mim, até que eu gravei tudo isso escondida. Pelo menos desta vez o papai foi esperto o suficiente para fazer um acordo pré-nupcial. Bem, com a terceira ele foi ainda mais esperto e não se casou. Vou chamá-la de Vênus. Por quê? Bem, Vênus era a deusa romana da fertilidade. Assim como as outras 2 mulheres, ela continuou comprando coisas extremamente caras para si mesma e implorou para o papai se casar com ela. Mas como ele já havia sido enganado 3 vezes, recusou. Então, a mulher veio com o papo "surpresa, surpresa, estou grávida." Meu pai ficou tipo, "tudo bem, eu caso assim que você fizer um teste de paternidade." Bem, algumas semanas depois ela o fez e, opa, ele não era o pai. Sem hesitar, o papai colocou as malas dela para fora de casa e lhe disse para se virar sozinha. Ele ficou deprimido novamente e prometeu que não namoraria mais ninguém. Fiquei triste, mas também aliviada, porque meu pai tinha um gosto muito ruim, como você deve ter notado. Por alguns meses, vivemos confortavelmente, curtindo a companhia um do outro, até que depois o trio Malvadeza voltou, com um processo. Acontece que a Vênus encontrou as outras mulheres e juntas decidiram finalmente consumir o que restava do meu pai e do dinheiro dele. Um dia, ele recebeu uma ligação da Vênus, que disse que todos precisavam se encontrar. Marcaram em um café e ele ficou chocado ao descobrir que as 3 estavam juntas. A Loba era a líder, porque, bem, era mais inteligente. Com sorrisos malignos, elas apresentaram ao meu pai um grande documento. Basicamente, inventaram uma história de que meu pai havia abusado de todas elas, física e mentalmente. E se havia uma pequena chance de o tribunal acreditar em uma mulher, o que seria com 3 delas e uma grávida? Obviamente, o processo poderia ser evitado se ele apenas lhes desse dinheiro. É claro que eu era totalmente contra dar grana para aquelas bruxas, mas ele estava tão assustado que pegou uma grande quantia e lhes deu. Eu sabia que esse não seria o fim, e depois de alguns meses elas exigiram ainda mais dinheiro, e apesar dos meus protestos, o papai pagou novamente. E na terceira vez, voltei para casa, e elas estavam lá, na nossa casa, sentadas no nosso sofá, conversando com meu pai.
Foi quando enlouqueci completamente. Peguei todos os papéis que elas trouxeram e os joguei pela janela. Só que a abutre estava filmando, então tentei tirar o telefone dela, mas ela me bloqueou com os sapatos de salto alto. E eu juro que ela sibilou algo pra mim. Depois disso gritei, saiam! A abutre e a Vênus estavam bravas e nervosas, mas a loba as acalmou e, continuando a sorrir, acrescentou, bem, apenas mais uma evidência pra nós, querida. Olhei para o meu pai, aquele homem forte e inteligente, cujas ex, seu único veneno, o estavam lentamente matando. Bem, você acaba com o veneno com outro veneno, certo? Ou com fogo? Não importa. O que fiz depois foi estranho. Entrei em contato com a minha mãe. Fiz isso porque sabia com certeza que ela vinha tentando entrar em contato com o papai há anos para lhe pedir desculpas e reconquistá-lo. Eu não entrei em contato durante todos aqueles anos, então ela ficou surpresa quando liguei e quis reencontrá-la. E parece que ficou feliz. Ela parecia mal, muito pobre. Estava sorridente e dizendo o quanto estava feliz por me ver. Eu não queria ouvir, então fui direto ao meu plano. Eu queria que a minha mãe se infiltrasse no trio Malvadeza e obtivesse evidências de que elas estavam apenas jogando conosco e que nada daquilo era verdade. Em troca, lhe prometi uma grande quantia de dinheiro. Quero dizer, era melhor pagar uma vez do que indefinidamente. Ela concordou em fazer isso. Para ter certeza, lhe pedi que dissesse em um vídeo que meu pai nunca fez nada de errado com ela e que falasse claramente qual era o nosso plano, para que também não pudesse nos dar um golpe. Eu estava extremamente nervosa com tudo e aguardava ansiosamente os resultados. A estupidez do trio Malvadeza realmente favoreceu a situação. Minha mãe lhes disse quase diretamente que eu entrei em contato e que ela queria entrar com elas. E as bruxas nem desconfiaram, pois ficaram muito felizes por terem ainda mais poder naquele momento. Além disso, fizeram um bate-papo no Facebook, onde discutiram abertamente seu plano. Tudo o que a minha mãe precisava fazer era apenas copiar tudo e destruir o que elas haviam tramado durante meses. Na vez seguinte, elas vieram na nossa casa exigir dinheiro enquanto se serviam de vinho como se fossem donas do lugar. Meu pai ficou chocado ao ver a minha mãe junto. Eu mostrei para elas as capturas de tela, dizendo que iríamos à polícia. Meu pai ficou sem palavras e até assustado de que sua própria filha tivesse sido capaz de um plano tão ardiloso. A loba rapidamente admitiu a derrota e começou a vestir o casaco sem dizer uma palavra. A Vênus não estava lá, pois finalmente tinha ganhado o bebê, mas a abutre começou a gritar e a destruir a nossa casa. Ela quebrou pratos e depois chutou nossa TV, partindo a tela em 1000 pedacinhos. Papai chamou a polícia e eu estava filmando tudo. A loba acabou saindo em silêncio. Nessa hora, a abutre pegou meu telefone das minhas mãos e pisou nele com seus saltos altos. Ela tentou atacar a minha mãe, mas o papai a deteve. Então, ela saiu de casa e começou a quebrar nossas janelas. Eu fui atrás, peguei a mangueira de jardim e dei um banho nela, o que a acalmou por um segundo. Meu pai só assistia com um olhar confuso enquanto tudo acontecia. A polícia havia chegado naquela hora e admirou a estupidez da situação. Então a levaram e, acredite, ela lutava como um criminoso experiente. Depois que a polícia foi embora, nós 3 estávamos lá, sentados em silêncio na sala de estar. Foi extremamente estranho. A mamãe pegou a bolsa e disse, bem, vou indo então. Mas meu pai a parou e perguntou se ela queria ficar para o jantar. Era meio surreal jantar com a minha mãe e o meu pai. A parte mais estranha era que ninguém falava. Todos só mastigando a comida silenciosamente, sem prestar atenção um no outro, ou nas janelas, tela de TV e pratos quebrados. Depois, o papai quis dar à minha mãe algum dinheiro para ajudar, mas ela recusou e pediu para voltar a se relacionar comigo. Não era como eu queria, mas fiquei curiosa, então concordei. Basicamente, eu só tinha que vê-la 1 ou 2 vezes por mês e passar algumas horas com ela. Minha mãe era uma pessoa completamente diferente do que eu havia imaginado. Uma vez, estávamos comendo em uma cafeteria, ela bebeu um pouco e decidiu me contar a história toda. Resumindo, o papai foi apaixonado por ela desde o colegial e ela sempre lhe dizia que só aceitaria sair se ele se tornasse um homem rico. De alguma forma, meu pai conseguiu. Talvez tenha sido sorte, mas fez isso especificamente para conquistar a mamãe. É esquisito. E então ela se cansou dele, mas depois de anos de relacionamentos ruins com outros homens que não lhe davam importância e sem ter nenhuma ambição real na vida, ela lentamente começou a perceber que havia perdido a chance de estar com o único homem que a amava. Minha mãe nunca o amou, mas não amar um homem rico e gentil era melhor do que o que ela tinha então.
Naquele momento, ela meio que começou a chorar. Anos de uma vida ruim a mudaram, e ela pelo menos queria ter algum tipo de relacionamento comigo. Em algum momento, o papai até me perguntou se seria uma boa ideia começar a namorar a mamãe novamente, e tive que dizer honestamente não a ele. Agora decidi estudar muito, então não precisarei viver como minha mãe ou meu pai. As crianças pensam que os adultos são mais inteligentes e sabem tudo sobre a vida, mas às vezes eles realmente não sabem. Obrigada por me ouvir. Curta se você gostou dessa história e a compartilhe. E não seja como o trio Malvadeza.